Saudações de Mega City 1, meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Multiverso 38 e hoje a gente vai falar aqui a respeito de um material bem diferenciado, mas que eu adianto desde já, vou ter que inclusive durante o vídeo frisar bastante isso, de que apesar desse ser um excelente material, ele não é para qualquer tipo de leitor. E eu vou explicar isso por quê. Eu estou me referindo aqui ao Juiz Dredd Trifecta, volume único, tá? Então saiba que a história contida aqui nessa edição, ela começa e termina aqui, não há necessidade de você comprar nenhum material depois e nenhum antes, se você quiser, tá? Mas apesar de ser, de se tratar de uma história fechada, existem alguns problemas aí em relação a isso, que é o que eu vou comentar durante esse vídeo. Então, vem comigo. Eu não pretendo fazer aqui nesse vídeo uma introdução ao universo do personagem, e nem falar a respeito do histórico de publicações dele. Isso já foi feito em outros vídeos e eu vou deixar até linkado. Eu vou abordar aqui especificamente essa edição e falar quais são os problemas para um leitor iniciante. Na verdade, não só iniciante, mas para leitores de Juiz Dredd e 2000 AD como um todo aqui no Brasil. Então, para resumir, no que consiste essa HQ? O que a gente vai ter aqui? Como eu já havia dito, a gente tem aqui uma história fechada com a participação de 3 juízes. Ou seja, além do Juiz Dredd, a gente tem mais outros 2 juízes que protagonizam o mesmo tanto essa edição. Então saiba que aqui você não vai ler uma história protagonizada apenas pelo Juiz Dredd. Ele divide o protagonismo aqui com outros 2 juízes, que têm papéis. Esses juízes eles possuem papéis completamente diferentes do Dredd. Ambos possuem áreas de atuação completamente diferentes e complementares ao mesmo tempo. O que eu quero dizer com isso? Enquanto o Juiz Dredd ele atua especificamente em Mega City 1, jurisdição pertencente à atuação dele dentro daquela cidade, sendo que às vezes ele pode atuar esporadicamente fora dos limites da cidade e até na Lua de alguma forma. Vocês podem saber mais sobre isso nos outros vídeos que eu gravei. Os outros juízes possuem outras jurisdições. O juiz Jackpoint, por exemplo, ele é um juiz apaisano, ele trabalha disfarçado e ele atua em outro contexto, em outras áreas dentro de Mega City ou até fora dela, Fora, no caso, não seria no terreno fora dos limites da cidade, onde corresponderia ao que a gente chama de Terra de Ninguém, Terra Maldita ou qualquer outro nome, dependendo aí da tradução. Esses limites pertencem à própria Mega City, mas são divisas em que alguns juízes trabalham especificamente, O que significa isso? Significa que esses juízes, para que eles tenham uma atuação mais eficiente do que a do Dredd, que é um tipo de juiz que ele não trabalha apaisano, ele trabalha uniformizado, esses outros juízes, como no caso do Jackpoint, que trabalha disfarçado, ele pode obter muito mais sucesso do que os outros juízes, que trabalham uniformizados. Então, esse juiz Jackpoint, que eu estou me referindo aqui, ele usa um disfarce, ele trabalha apaisano, disfarçado de simp, que eu já vou explicar o que é e como funciona esse tipo de cultura ou subcultura mega-citiana. E nós temos também uma outra jurisdição, também de atuação de um outro juiz disfarçado, chamado aqui de Jack Sujo, dependendo da tradução, é claro, que atua de uma maneira um pouco semelhante ao do Jackpoint, mas bem diferente da que os juízes uniformizados trabalham. Essa categoria de juiz do Jack Sujo, que também pode ser entendido ou traduzido como juiz mendigo, ele também pode ser chamado dessa forma, ele também é um juiz apaisano, disfarçado, mas que no caso dele, o disfarce ele é um pouco mais complexo, ele é um pouco mais profundo, mais enraizado. E eu também já vou explicar o porquê e o que significa isso. O que eu vou abordar agora é a respeito dos problemas que leitores iniciantes podem encontrar com esse tipo de material. Mesmo que muitos não começarão por aqui e aproveitarão o lançamento da série essencial que está saindo agora pela Mitos, da data da gravação desse vídeo, é claro, cujo primeiro número é A Guerra do Apocalipse, mas eu acredito que a empolgação que esse primeiro contato vai trazer pode fazer com que as pessoas retroajam, e a edição lançada pela Mitos antes da Guerra do Apocalipse é exatamente essa, a Trifecta. Mas enquanto a Guerra do Apocalipse ela trata de uma história ali do começo dos anos 80, foi o segundo grande arco dentro do universo do Dredd, a Trifecta é uma história muito mais recente. Bom, e quais são os problemas encontrados a respeito aqui dessa edição? Primeiro que muitos eventos
aqui citados, eles aconteceram em outras publicações do universo do Juiz. Começa por aí. Segundo é que alguns, ou melhor, muitos dos eventos citados aqui, além de já terem saído em publicações anteriores, não foram publicadas no Brasil até hoje. Saiba disso. Aí você pode até me perguntar, bom, então quer dizer que isso aí invalida toda a minha experiência de leitura aqui, certo? Aí eu vou dizer que não invalida nada. Há uma breve introdução a respeito do que está acontecendo aqui, desses eventos anteriores. Há um breve comentário, introdução a respeito dos personagens e do universo deles, explicando o porquê de que o que se trata aqui, na verdade, é um crossover entre o universo do Dredd e da 2000 AD, por consequência. Você, na verdade, vai estar bem amparado e munido das explicações necessárias para entender o arco. E mesmo que você comece sem entender nada, algo que é totalmente proposital, né, a gente começar a ler isso aí e não entender bolhufas do que está acontecendo, tudo vai ser explicado no final. Mesmo eu, por exemplo, que conheço as histórias do Dredd desde lá do começo, desde as primeiras histórias, e venho acompanhando o percurso do personagem, das publicações dele, tanto as britânicas, né, quanto as estadunidenses, da IDW, mesmo eu que sou fã e já acompanho há um tempo, também tive dificuldade de entender o que estava acontecendo lá no começo. Parecia que é uma continuação de alguma coisa que eu precisava ter lido antes, ou algo do tipo. Mas saiba que não é assim, tudo vai ser explicado no final. Trata-se de uma trama pós-túmulo, tá? Ela planejada há muitos anos atrás, inclusive vários flashbacks aparecerão aí dos personagens deles, mais jovens e tal. É uma trama que começou há mais de 20 anos, né, no passado, e ela está sendo desembocada e resolvida aqui. É isso que acontece. Esse seria o resumo da história. E que para que essa trama pudesse ser desenvolvida, né, o desfecho pudesse ser positivo, 3 frentes foram trabalhadas ao mesmo tempo, a longo prazo, né? E também, como eu havia comentado anteriormente, dentro de um plano pós-túmulo, né? De uma pessoa assim que planejou até, e ele aconteceu depois do sumiço ou falecimento dela, que quando você lê essa história vai ficar claro. Então esse é um ponto, né? O que seria o primeiro ponto. Então tudo vai ficar explicado, mas saiba que muitos dos eventos citados aqui, eles ocorreram nessa publicação aqui, tá? Que ela é relativamente recente pela Mythos, tá? Não quando ela foi publicada, mas a Mythos lançou ela há não tanto tempo assim, e ainda é fácil de encontrar pelo site, na loja dela e até em algumas comic shops, e que por sua vez, essa publicação ela é resultado do último lançamento da editora Agora, né, que se trata da Guerra do Apocalipse. Essa edição aqui, ela trabalha algumas consequências daquela guerra, fora alguns materiais, tá, que são citados aqui nessa história, e há uma nota explicando que eles ainda não foram publicados no Brasil ainda, tá? Mas nada disso compromete a leitura, nada disso. A única diferença entre o leitor que já conhece essas menções e o leitor novo é que na hora que é citado o ocorrido, esse leitor vai saber, enquanto o outro ele não vai pegar, mas a referência ou a nota ele vai aparecer ali embaixo de alguma forma. Isso não significa que para eu entender aqui eu vou ter que recorrer lá, não. Né? Não, a dinâmica desse tipo de quadrinho, né, europeu, ela não é a mesma dos quadrinhos estadunidenses. Você não precisa ler números anteriores e tal para poder entender o que acontece com a história. Mas se você ler, vai ficar não só mais claro para você, só que a qualidade, né, dessas histórias acabam melhorando, porque você passa a ter uma visão do todo, ou não, ou pode até piorar. Você pode achar, por exemplo, o início, que foi lá atrás, muito ruim, e o estágio atual muito bom. Então é uma incógnita. Para alguns leitores pode até ser melhor não conhecer a origem, né, o começo, e conhecer mais agora, a fase atual, e assim por diante, tá? Aí vai de cada um. Por isso que essa necessidade de você ter que ler um primeiro material, isso meio que cai por terra, né? Trata mais de um vício mesmo nosso, de um hábito, do que algo realmente necessário. Bom, então esses foram os pontos que eu achei importante, né, vital aí abordar, para que você esteja ciente antes de começar essa leitura, ou mesmo que já tenha sido feita e você estaria assistindo esse vídeo só para preencher algumas lacunas que você acha que ficou, justamente por você não ter certeza se a história realmente estava começando aqui ou se ela estava continuando diretamente de um outro lugar, tá? Então saiba que não. A história ela começa aqui e termina aqui. Ela faz menção, referência a outros eventos do passado, que inclusive um deles está sendo publicado agora. Uma outra referência também que pode ser importante, ou pelo menos pertinente ao tema aqui dessa HQ e desse vídeo, é que na história dos juízes, que é onde eu vou entrar agora, comentar melhor agora, um deles, né, que é o Jack Point, que é o detetive simp, ou juiz palhaço, melhor dizendo, dependendo da tradução,
também pode ser encontrado aqui, tá? Esse é um material ainda mais recente do que o Dia do Caos que eu acabei de mostrar. Tá? Então esse é o almanac, ele é um dos mais baratos atualmente, tá? Ele é muito mais fino, capa cartão, por consequência também mais em conta. E aqui a gente tem uma história de um desses juízes, que no caso aqui é o do juiz palhaço. Tá? Então saiba que se você quiser se aprofundar em algumas das histórias desses outros personagens que aparecem aqui na Trifecta, saiba que um deles, além do Dredd, é claro, você vai poder encontrar nessa edição também. Então, para fechar agora o conteúdo desse vídeo, né, a respeito dessa edição, eu vou comentar rapidamente aqui a respeito da cultura desse universo dos outros juízes, né, que são os juízes de Mega City, mas que trabalham a paisana, né, bem diferente dos juízes tradicionais que nós conhecemos aí, uniformizados. Enquanto isso, na sala de justiça. Então, como eu havia dito antes, a gente tem aqui dois personagens, né, dois coadjuvantes que dividem o protagonismo com o Dredd. Um deles é o que a gente chama de juiz palhaço, ou Jack Point, ou detetive simp. O disfarce dele faz parte de uma subcultura do universo megacitiano que se veste de palhaço para expressar uma forma de vida que, por sua vez, representa um descontentamento com a própria ordem social local, com a própria organização social e local, com o próprio universo dos juízes, né, que se trata de uma ditadura, né, o que é vivido aqui é uma ditadura, né, e não uma democracia. Mas, ao mesmo tempo, essa é uma forma de vida, né, de levar a vida, que não serve apenas como um protesto, mas ela também se aprofunda muito, né, em um tipo de fanatismo religioso. Porque, na verdade, o simp, ele justamente acaba ser, além de um estilo de vida, também uma forma de religião dentro desse universo. Né, já que muitas das religiões que nós conhecemos, na verdade, todas as outras religiões que não são oficiais dentro de Mega City, elas são proibidas. E as do Simp começou com aparentemente um estilo de vida para depois se tornar um tipo de religião que é criticada e perseguida pelas autoridades representadas aí na figura dos juízes. O trabalho então do Jack Point é estar inserido dentro dessa subcultura para que ele possa desmantelar toda essa organização e todo tipo de relação com o crime organizado que essa subcultura possa ter dentro de Mega City, a partir de dentro dessa religião, subcultura, organização ou do que a gente quiser chamar aqui, que ela pode ser, a rigor, qualquer coisa. Então essa é a missão e a visão do juiz Point, ou juiz simp, detetive simp, ou juiz palhaço, dentro desse universo. O outro juiz, chamado de Frank Sujo, também apelidado de juiz mendigo, é um outro juiz disfarçado, né? Um outro juiz apaisano, que atua nos limites ali da jurisdição, tanto de Mega City quanto dos próprios juízes, e tenta desmantelar organizações, o crime organizado ou não, a partir de dentro, assim como o detetive simp faz também. Só que no caso do Frank Sujo, o problema aqui ele é um pouco mais complexo, né? A atuação dele requer um tipo de lavagem cerebral, melhor colocando, porque as sequelas, né, ao processo em que ele foi sujeito e ao tipo de vida em que ele está sujeito, leva ele, em alguns momentos, esquecer, né, a própria identidade. Em alguns momentos ele não lembra ou não sabe por que ele está fazendo aquilo ou porque ele é um juiz. Não só nessa história, mas em outros arcos também. O trabalho dele é muito mais complexo e assim como o juiz palhaço, ele tem a aparência de um criminoso, no caso de um morador de rua ou de alguém que convive com a criminalidade ali de perto e está muito distante da lei, mas que ao mesmo tempo está ali representando a lei. Enquanto isso, na sala de justiça. O teor das histórias desses juízes, ela é muito mais cômica, apesar do assunto ser bastante sério, né? A atuação deles é muito mais cômica, né? E a história, apesar de trágica, acaba tendo um cenário, né, um fundo muito mais, ou uma roupagem, né, melhor dizendo, muito mais cômica, para diferenciar também, um pouco pelo menos, das histórias do Dredd. E cada uma dessas histórias, desses personagens, ela tem uma identidade visual própria, né, diferente entre si. Uma é diferente das outras. E isso é muito bem representado aqui. Por exemplo, enquanto a do juiz Dredd é representada de uma maneira mais tradicional, toda colorizada, como são, no geral, as publicações do personagem, as histórias do juiz palhaço, ela costuma ser sempre preto e branco, e ela tem sempre um aspecto noir, né? Ela apela muito mais para a paleta
sombria, né? Ela exige muito mais de um nanquim ou de uma coloração digital que remeta a isso. O aspecto e o universo dele é muito mais sombrio, e isso também aparece não só na imagem, não só na identidade visual, mas essa identidade está presente na linguagem. Ele fala por meio de trocadilhos que remete ao linguajar, né, da primeira metade do século XX, lá nos Estados Unidos. Eu digo ao linguajar da literatura, né, do material produzido nessa época, né, as tramas policiais no ar, tanto na televisão, na literatura, nos próprios quadrinhos, no material pulp, né, isso vai aparecer bastante, vai ser bem explorado. Então, a forma dele narrar, na verdade, isso é um aspecto da história dele, né? A gente não tem só os diálogos dele, ele fica narrando para o leitor o que está acontecendo, que é algo muito comum dentro desse tipo de contexto, dentro desse tipo de literatura. Já as histórias do Jack Sujo, elas também são semelhantes, mas ela possui uma outra paleta de cores e uma outra identidade visual, uma outra forma de narrar também. A gente não encontra as mesmas narrativas constantes e pedantes, propositalmente, é claro, do Juiz Simp, mas a gente costuma encontrar recordatórios do próprio pensamento dele completamente desconexo e ele tentando entender a situação da mesma forma que o leitor. Então, o engraçado, né, ou a sacada e inventividade da narrativa voltada ao Juiz Mendigo, né, ou Frank Sujo, é justamente essa. Geralmente você descobre toda a trama da história junto com ele, porque você, o leitor, assim como ele, justamente fica perdido devido à natureza do próprio personagem, que é bem complicada e complexa por natureza. E a essa divisão de juízes que trabalham a paisana é dado o nome de Esquadrão Wally, um tipo de esquadrão que ele atua fora de jurisdições e que é permitido a esses integrantes, né, uma licença especial para que eles possam infringir regras e leis para que eles consigam trabalhar, para que eles obtenham sucesso dentro do que eles se propõem a fazer. Então, em resumo, esse universo ele é retratado dessa forma, tá? A gente tem aqui uma divisão de dois universos, um tradicional, correspondente ao Juiz Dredd, e outros dois que correspondem a esse Esquadrão Wally, tá? Que é um esquadrão que atua a paisana, né? Na qual os personagens, né, atuam disfarçados, representados aqui na figura do Jack Point e do Frank Sujo. Ambos personagens fantásticos que possuem um universo próprio, uma linha praticamente editorial, né, própria. Tá? Eles possuem histórias e títulos próprios dentro da 2000 AD e da Magazine, que é a revista do Juiz Dredd lá fora, que infelizmente ela foi cancelada aqui no Brasil. Em resumo, personagens que possuem universo próprio, mas que ao mesmo tempo estão dentro do universo do Juiz Dredd. Eles atuam ali também nos limites de Mega City 1 e onde for necessário. Então, em relação à edição propriamente dita, né, o que a gente vai encontrar aqui? A gente vai encontrar então uma história única, como eu já havia mencionado, mas que ela é dividida, ou melhor, quebrada em vários momentos que representam a atuação de cada um desses juízes. Então a história ela começa com o Dredd e sua paleta cheia de cores, mostrando o começo ou não do problema. Aí a narrativa dele caminha até um clímax e é interrompida, bem no momento do clímax, por uma outra narrativa. Não há nenhuma separação entre as partes, na maioria dos casos, com a história de um outro juiz. No caso aqui, o Juiz Palhaço. Aí a gente tem uma outra narrativa, uma outra identidade visual, e também a gente, assim como na história anterior, a gente começa do zero a tentar descobrir novamente o que está acontecendo, até a chegada de um novo clímax, né? Só que agora um clímax dentro da segunda história, ele é interrompido para a entrada de um terceiro personagem que possui uma linguagem própria, uma forma própria de narrar, né? Uma identidade visual própria, e que a gente também fica perdido até descobrir o que está acontecendo. Então, essa forma de apresentar ou de conduzir a história, ela pode ser ao mesmo tempo genial e até problemática para alguns. Vai depender muito do perfil do leitor. Ela pode ser genial para mim ou para quem gosta desse tipo de coisa, que foge do convencional, foge do comum. Mas ela vai ser problemática para aquele leitor que não está acostumado ou ele não gosta de leituras mais truncadas, né? Porque você está ali. Primeiro você é introduzido em um universo novo para você, que nunca leu o Juiz Dredd e está começando por aqui. E aí você começa uma história, quando você começa a mais ou menos descobrir ou achar que está descobrindo o que está acontecendo, ela é interrompida e aí entra uma nova narrativa, né, com uma nova paleta de cores, perdido, aí tentando descobrir mais uma vez o que está acontecendo e, o pior, tentando fazer alguma conexão do que estava sendo visto lá atrás, até um segundo atrás, e qual a relação que isso que você viu lá atrás tem com o que você está vendo agora.
E isso só vai piorando, porque a cada clímax entra uma nova história, um novo juiz, né, com uma nova forma de narrativa, que pode acabar, eu acredito que deva gerar um tipo de anticlímax na pessoa. Então toda hora que ela vai chegar a algum lugar, a história é cortada como se ela estivesse lendo um mix, que é interrompido, com uma história completamente diferente, de outro personagem, de outro universo, ou algo do tipo. Mas não é nada disso que acontece aqui, tá? Não se trata de um mix, é uma edição única da Magazine publicada lá fora, ponto final. Inclusive aqui você até encontra os números em que se passam essa publicação lá fora. Então saiba que isso pode ser um impedimento para alguns leitores, tá? Esse tipo de leitura truncada, onde você toda hora é interrompido, mas aí no final você consegue montar tudo de uma vez só, né? A própria história faz isso para você, né? Você não precisará fazer esse esforço, né? O leitor não fará esse esforço para poder entender ou montar a conclusão da história. Então saiba disso, tudo vai ser dado para você. E o final ele pode ser bem recompensador, aí vai muito do gosto de cada um. Ah, e eu já ia esquecendo de mencionar a equipe criativa. Dentre muitos nomes aqui presentes, talvez o mais conhecido e o que vale a pena ser citado agora, nesse momento, é um autor que está fazendo muito sucesso com um tipo de publicação aí da Marvel de terror, que eu não vou dizer qual publicação é essa, mas o nome desse roteirista, né, desse autor, é Al Ewing. Então fica a dica aí e a referência. Antes desse autor começar os últimos trabalhos que ele tem feito para a Marvel, né, nos últimos anos, saiba que ele trabalhou em 2013 no título do Juiz Dredd, que lá é um título mensal. Aqui a gente está lendo de uma forma compilada especial. Esse arco ele saiu na revista mensal, né, da Juiz Dredd, da 2000 AD, mas eu usei isso só como uma recomendação, para atiçar mais o interesse e a vontade aí do leitor. Bom, então foi isso, tá? Espero que tenha ajudado ou contribuído com alguma coisa. Essa foi uma breve apresentação e resumo a respeito do material, né, do que você vai encontrar aqui, sem spoiler, obviamente, e também as minhas considerações e recomendações acerca do material. Então foi isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.